Se os cabelos são a margem do nosso rosto, a moldura da nossa face, também o seriam as orelhas. E a gente não pode esquecer delas. Se o seu problema pode envolver um furo mais alargado do brinco, quer seja pelo peso da vida, quer seja pelo uso de um alargador que fez sentido numa fase e agora não faz mais, ou por alguma outra razão você não quer mais usar, quer seja porque essa fenda alargada, muito mais do que isso, de fato completou o trajeto e dividiu esse lóbulo numa fissura, quer seja porque, independentemente de um furo alargado ou de uma fissura no lóbulo, a gente está com ele molinho, murchinho ou até compridinho, envelhecido. Se algum desses problemas pode ser o seu problema e você, a partir de agora, vai começar a atentar para a beleza plástica das orelhas externas ou do pavilhão auricular, porque entende que tanto quanto o cabelo, eles também formam a moldura da face, simbora, vamos conversar um pouquinho sobre como a cosmiatria, como a dermatologia estética pode entregar possibilidades em abordagem terapêutica para as lobuloplastias cirúrgicas, não invasivas, minimamente invasivas. Vamos embora! Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero te dar as boas-vindas se você é novo no canal e já pedir para você dar o like se você gostar desse conteúdo, se inscrever, ativar o sininho para você ser alertado aí pelo menos 1 a 2 vezes na semana, toda vez que a gente subir conteúdo em estética facial e corporal. Vamos junto conversar um pouquinho sobre lobuloplastia e as suas variações na dermatologia estética. Bem, pessoal, o lóbulo da orelha, é claro que ele também, tal como qualquer outra região facial ou corporal, vai envelhecer. E o envelhecimento do lóbulo, ele quase sempre se caracteriza por um aspecto mais murchinho, mais bobinho, uma frouxidão, uma flacidez, que em alguns casos vem acompanhado de um crescimento no eixo vertical. Mas antes disso, eu queria me ater com vocês aos problemas mais incidentes relacionados ao lóbulo de orelha, que sem dúvida alguma dizem respeito aos tão famosos furinhos de orelha alargados ou fissurados completamente. Quando esse furinho de orelha é um furinho que, pelo peso dos próprios brincos ou pelo envelhecimento do lóbulo, fez com que ele tivesse o seu diâmetro alargado a ponto dessa mulher ou desse homem tentar acomodar o brinco justinho na orelha e ele não se acomodar de forma tão justinha mais, a gente então precisar lançar de estratégias que visam ao encurtamento desse raio, desse diâmetro desse furinho. E aí existem algumas possibilidades. A primeira, muito embora as tecnologias e os avanços nos fazem esquecer, não pode anular o papel dos peelings químicos. Claro que nesse caso a gente deveria considerar agentes esfoliantes químicos com um papel muito colagênico. Sem dúvida alguma, no cenário amplo dos agentes esfoliantes, o fenol e o ATA ou TCA seriam os mais elegíveis. Mas especificamente no caso do lóbulo da orelha, a minha posição colocaria o ATA, o ácido tricloroacético, como uma escolha, uma primeira escolha, não a única, mas uma primeira escolha de relevância para se tentar contração cutânea, remodelamento dérmico através do estímulo do colágeno e, consequentemente, um encurtamento, um fechamento desse furinho de brinco. Estou partindo da premissa de que é um furinho ainda quase aceitável. Partindo um pouco para frente, a gente poderia pensar que procedimentos que visam
Danos térmicos e ou ablativos envolveriam a fulguração pulsada fracionada que a gente observa nos jatos de plasma. É também uma estratégia bastante interessante, cujos efeitos finais basicamente são os mesmos de neocolagênese, ou seja, a produção de novas fibras de colágeno, remodelamento dérmico e um certo encurtamento desse lóbulo. A gente sempre vai estar ganhando em paralelo, pessoal, rejuvenescimento desse lóbulo, não há a menor dúvida disso. Mas aí aqui a gente está colocando como condição inestética a correção do furo, tá bom? Se a gente fala em dano térmico, se a gente fala em ablação, quer seja de forma fracionada, pulsada, porque aqui a gente não fala muito no resurfacing tradicional, que é uma das possibilidades das tecnologias ablativas, a gente não só lembra da fulguração, que é o termo técnico que a gente usa no jato de plasma. Convido vocês a revisitarem esse vídeo para a gente juntar conhecimento. Mas quando a gente fala em dano térmico e fala em ablação, eu estou te convidando a lembrar de lasers fracionados, de lasers que tenham o intuito do que a gente chama em medicina de resurfacing. A gente aportuguesou esse termo, e aí esse resurfacing é ablativo ou tradicional ou fracionado. Aqui no caso da orelha quase sempre é muito bem-vindo sob a forma fracionada. E aí, claro que eu estou falando do CO2 fracionado, mas eu também posso estar falando do erbium, e eu acho que a gente deve ter um vídeo sobre esses dois rapazes que tentam aí, segundo alguns profissionais, dividirem o protagonismo nesse assunto ablação. Fecho parênteses e deixo isso provocado para uma próxima semana. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Mas então, peelings químicos, jato de plasma, lasers ablativos fracionados são estratégias quando o meu furinho de brinco ele é largo, mas não o suficiente para me indicar procedimentos já minimamente invasivos ou cirúrgicos. Quando esse alargamento ele já é moderado, eu tenho a possibilidade, mas eu preciso entrar já no contexto dos procedimentos minimamente invasivos, e a gente já conversou sobre isso aqui no canal, que seria o preenchimento do lóbulo da orelha com ácido hialurônico. Convido vocês também a revisitarem esse vídeo porque ele é interessante e complementa o conhecimento. Gosto muito das possibilidades técnicas de, por 2 furinhos apenas, 3 no máximo, a gente meio que fazer um losanguinho, né? Circundar esse orifício no sentido de apertá-lo, diminuí-lo de novo. É claro que, de novo, a gente ganha em paralelo rejuvenescimento do lóbulo. A gente torna ele mais robustinho, mais cheinho, mais jovem. A gente reposiciona os tecidos. Ele não fica tão molengão, tão bobão, como a gente vai, infelizmente, observando com o envelhecimento. Ah, mas a minha fenda é tão significativa que esses apertos, essas tentativas de aperto, quer sejam químicas, quer sejam através de procedimentos minimamente invasivos, esse aperto não seria suficiente. Aí não tem jeito. A gente precisa pensar, então, na lobuloplastia cirúrgica. A gente precisa pensar no procedimento cirúrgico que é ambulatorial e que pode acontecer com segurança no ambiente de consultório, claro que com os cuidados de asepsia, antissepsia, anestesia local do lóbulo. E aí, o que a gente basicamente faz? No caso de uma fenda muito significativa, muito próxima de se completar como uma fissura que divide, né, o rasgo, o famoso rasgo da orelha. Minha orelha está rasgada. A gente precisa avaliar se a gente precisa acabar de rasgar para reconstruir. Estou falando num português bem claro para ser compreendido. Ou no caso da orelha que já está separada, já está rasgada, a gente então não tem muita dúvida, né? A gente precisa então de fato reconstruir.
Essa reconstrução, como é que ela se dá? A gente basicamente precisa compreender que esse rasgo, essa ferida do passado que se cicatrizou, se reparou, ela se epitelizou. Epitélio com epitélio não cola, não fecha. Por isso que a gente tem lá duas abas que ficam penduradas, se batendo ao longo da vida, mas elas não se fecham sozinhas. Depois de anestesiado, então, o que a gente vai fazer com essa ou esse paciente? A gente vai, com uma lâminazinha de bisturi, tornar as superfícies que foram epitelizadas, cicatrizadas, reparadas, reconstruídas, a gente vai voltar a danificá-las. Então a gente vai tirar um bifinho muito fininho de pele. Eu acho que assim vocês compreendem bem. E aí a gente vai tornar essas paredes internas cruentas, é o termo que a gente usa. Friável, ferido, enfim, necessitando de reparo cicatricial de novo. Só que agora de maneira organizada cirurgicamente. Então a gente vai fechar, eu brinco que a gente vai montar essas peças do quebra-cabeça. E aí ao montar as peças do quebra-cabeça, o que eu então vou ter que fazer? Fechar a face ventral do meu lóbulo e também a face dorsal do meu lóbulo. Procedimento cirúrgico feito, o paciente vai para casa logo em seguida. Gosto de pensar na retirada de pontos em torno ali de 10 a 15 dias, em torno da segunda semana. Acho sempre bastante saudável pensar nesse tipo de pós-op, nesse tempo de pós-op, para essa evolução de pós-op. Os cuidados pós-operatórios vão ser muito condizentes com a condição individual, então vai ter quem tome antibiótico, vai ter quem não tome, por isso eu não quero aqui defender nenhuma receita de bolo. A gente vai ter que, claro, considerar as especificidades do indivíduo, mas em geral, depois de tirados esses pontos, eu não vou estimular esse paciente ou essa paciente a refurar o lóbulo da orelha de novo, porque às vezes o que ele quer de novo, ele ou ela quer, é fazer um novo furinho do brinquinho, né? Agora um furinho certinho, na posição certa. A gente espera em torno de uns 2 meses, a gente tem que lembrar que a cicatrização tem fases, e ali por volta de uns 2 meses a gente já teria passado de um período um pouquinho mais crítico, que poderia, em alguns casos, em alguns indivíduos, responder por cicatrizes hipertróficas ou queloidianas, por exemplo. Não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, a gente está se cercando de cuidados que minimizam os riscos, portanto eu acho prudente segurar um pouquinho a onda. Eu sei que essa mulher, principalmente, está doida para fazer um furo novo, para voltar a botar brincos bonitos, mas é interessante a gente aguardar aí em torno de uns 60 dias, e aí sim, tudo certo, eu libero essa paciente para um novo furo, para numa orelha mais bonita, com uma moldura de face, portanto, recuperada, voltar a usar os adornos que tanto gosta. Para a gente fechar esse vídeo com um assunto que eu acho que tem total, direta relação com isso, é lembrar que também no contexto da dermatologia estética, no que se refere ainda ao lóbulo da orelha, a gente, no caso dos lóbulos muito envelhecidos, e aí eu tô falando, pessoal, daquele lóbulozinho bem murchinho, sabe? Bem caidinho, bem mequetrefezinho, bem craqueladinho e comprido. Às vezes a gente fala que as cartilagens ganham um tamanho, mas esses tecidos moles, né, que estão muito a favor da gravidade e acumulando todos os fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento, seguem adiante. Então, num lóbulo muito compridão, o que a gente faz? A gente desinsere o lóbulo, tira, claro que isso é calculado, o suficiente para quando a gente for reinseri-lo, a gente dar a esse homem ou a essa mulher um lóbulo de orelha considerado mais harmônico, né, no eixo vertical e com reposicionamento de tecidos que o deixa de novo com uma aparência um pouquinho mais robusta, mais firmezinha, e não aquela coisa tão molenguinha, pendurada, envelhecida, e que está aqui, ó, como 2 informações logo ao lado da nossa face. Tá certo? Espero que a gente tenha saído um pouco do que é muito trivial em cosmetria, mas não esquecido de assuntos que, como esse, também complementam e muito a nossa beleza plástica, tá certo? Beijo grande,
Até semana que vem e juízo com a pele.